Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos aqui a mais uma live aqui do canal Histórias do Cinema. Né, o meu convidado de hoje, eu conversei com algumas pessoas, gerou uma grande expectativa. É, é alguém que tem fãs aqui em Santos também, hoje eu moro, né? Hoje a gente faz o canal aqui. É o escritor, roteirista, editor Saulo Adami. Antes de falar mais um pouquinho da carreira dele aqui, eu já vou aproveitar e fazer aquele auto-merchan, pedir para se você estiver assistindo e curtindo as entrevistas, se inscreve no canal, ativa o sininho, se for no Facebook, clique em seguir, depois em ver primeiro. Já vou fazer aqui a divulgação de 2 livros recentes que o Saulo Adami fez com o Paulo Teles. O Paulo me mandou lá do Rio, são o Tarzan Vai ao Cinema, que é mais recente, aqui. É que a câmera fica ao contrário. O Tarzan Vai ao Cinema, pela editora Estrada de Papel, e o Paladino do Oeste, dessa série de faroeste importante aí, que ele usou esses ali em parceria, foi pela editora Estronho. Eu vou pôr os links aqui abaixo para quem quiser, tiver interesse em comprar, e vou divulgar os meus recentes também, porque eu nunca divulgo, o pessoal pede. É o Batman, a série animada, Uma Revolução dos Heróis na TV, tem na Amazon também, foi minha dissertação de mestrado. Falo bastante de cinema, expressionismo, filmes no ar e essa série animada. E o A Era dos Boçais, que é independente, a gente publicou agora no começo do ano, que é uma provocação a tudo que tem rolado aí no país, é um livro de poemas. Bom, o Saulo, se eu fosse escrever, falar tudo que ele já fez profissionalmente na vida, já ia levar uma live de 12 horas aqui, né? Mas ele é um escritor, nasceu em Brusque, hoje ele vive no Paraná, começou a escrever aos 9 anos de idade, é um gênio da literatura aqui, né? Publicou o primeiro livro aos 17 anos, já são 130 livros publicados e poderiam ser 150, ele vai explicar um pouquinho mais para frente. Integrou a Academia de Letras. Me ajuda aí, Saulo, que agora fiquei um pouco Balneário nervoso. Camboriú. Balneário Camboriú, e hoje faz parte do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e mantém com a esposa, a psicóloga Janine Adami, a editora Estrada de Papel, que foi fundada em 2019. A gente vai falar de alguns dos livros, porque são 130, é muita coisa, mas falar tanto do trabalho dele de registro histórico das cidades que ele faz e também que as pessoas que já mandaram pergunta aqui estão ansiosas dos livros que retratam as séries e cultura pop aí. Saulo, como aqui é Histórias do Cinema, eu sempre gosto de começar sabendo um pouquinho da trajetória pessoal, né? Como é que foi isso de começar a escrever aos 9 anos, publicar o primeiro livro aos 17? Conta pra gente. Obrigado por topar conversar aqui no Histórias do Cinema. Obrigado a vocês pelo convite. É muito bom a gente poder conversar e especialmente conversar através de um canal de televisão, canal de internet, onde eu tenho muitos amigos aí na região de Santos. Eu comecei a escrever aos 9 anos de idade, mas quando eu nasci, a minha avó materna, que era benzedeira, ela foi visitar a minha mãe, foi me conhecer 2 ou 3 dias depois. E quando ela me viu, ela disse para minha mãe: ele vai ser escritor. E ficou todo mundo pensando: vai ser como, de que jeito, da onde? Porque não existia nenhum ser dessa área na família. Mas ela falou com muita convicção. Eu só fui saber disso muitos anos depois, que a minha mãe me contou. E sem eu saber, né, dessa história, aos 9 anos de idade eu comecei a escrever, principalmente crônicas, que eram coisas simples para escrever, pequenos contos, e eu me animei também, depois que eu assisti uma peça de teatro, então me animei a escrever uma peça de teatro, então a gente fez uma série de esquetes com um grupo de amigos da época da escola, e montamos, eu tinha 10 anos nessa época, eu escrevi, ajudei a fazer com que tudo acontecesse, e como um péssimo ator amador também participei. Depois, nessa fase, depois dos 10 anos até aos 15, mais ou menos, eu escrevi muita coisa, e aos 15 eu comecei a escrever poesia. Então,
Quando chegou em 1982, eu recebi um convite através de um amigo do meu pai, que ele era prefeito de Itajaí, Amilcar Gazzaniga, e disse: olha, prepara alguma coisa e manda para a gente, que a gente vê uma viabilidade de publicação. Eu organizei um livro chamado Cicatrizes, que era poesia, conto e crônica, apresentei lá, eles gostaram da proposta, fizeram uma tiragem bastante pequena, mas foi o suficiente, né, para começar esse trabalho de publicação. Agora, sim, a partir daí, até mais ou menos 1998, 99, eu escrevia basicamente literatura, poesia, conto, crônica, novela, e publiquei esses livros. Eu tinha uma média de 12 para 13 livros publicados quando eu comecei a trabalhar a convite de uma família de Brusque, chamada família Morelli e a família Hoffman, me convidaram para escrever 2 livros sobre histórias ligadas à família. E a partir desse convite, a partir dessas publicações, eu comecei a observar, por exemplo, que muitas cidades, pequenas cidades de Santa Catarina, não tinham a sua história contada ou mesmo resgatada, pesquisada, à espera da publicação dessa história em livro. E coincidiu que, em 2002, eu fui demitido do jornal que eu trabalhava porque eu fiz umas denúncias, e essas denúncias mexiam com prefeitura, mexiam com uma série de pessoas mais importantes do que eu. E aí, como sempre acontece, o repórter é o Cristo e o repórter O vai para bode fora. expiatório, né? O bode que espia, que não espia, qualquer coisa. E aí aconteceu o seguinte, eu fui mandado embora, e eu já trabalhava há mais de 20 anos com jornais, e eu pensei, eu não vou ficar em casa lamentando o que aconteceu. Eu vou voltar para casa, mas eu vou analisar, buscar uma saída para que eu possa, então, agora, depois de 20 anos desse trabalho, depois de 12, 13 livros publicados, eu possa, enfim, sobreviver da escrita da forma que eu sempre sonhei. Porque quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu comecei, eu me imaginava assim, escrevendo livros, alguém publicando os meus livros, eu indo em sessões de autógrafo, eu conversando com as pessoas, eu dando entrevista, autografando livros e tal. Eu me projetava. Hoje eu sei que isso tem esse nome. Na época, não, era tudo fantasia de criança, né? E então eu fiz o seguinte, eu mapeei algumas cidades do interior, cidades com 6 mil, 7 mil, 10 mil habitantes, oriundas da região que eu conhecia, que eu vivi, onde eu fui repórter 20 e poucos anos, região de Itajaí e Brusque, e fiz o seguinte, entrei em contato com a Secretaria de Educação dessas cidades e ofereci para essas secretarias um livro, ou a minha mão de obra, para escrever um livro contando a história desses municípios. E o primeiro que deu sim foi um município chamado Vidal Ramos. Hoje é dia 18, nós estamos gravando, dia 17, que foi ontem, no caso da nossa gravação, a cidade fez aniversário, Vidal Ramos, em Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de escrever 2 livros sobre ela. Então, a partir daí, eu me tornei uma referência, mesmo sem ter essa intenção, uma referência de alguém que escrevia livros sobre qualquer assunto, sobre cidades, sobre famílias e tal, e a coisa começou a crescer. E a partir da publicação do livro de Vidal Ramos e do livro da comunidade onde eu cresci, em Itajaí, o Arraial dos Cunhas, eu criei uma editora. Foi a minha primeira editora, que tinha o meu nome, Luiz Saulo Adame, microempresa, e essa editora eu tinha em parceria com a Tina Rosa, que era fotógrafa e que também escrevia alguma coisa, e nós, então, seguimos esse caminho de atendimento aos municípios, contando as suas histórias, e também fomos buscar clientes de biografias e tal, e muitos deles, a maioria deles, vieram até nós a partir da publicação desses livros sobre a cidade. Então, uma coisa levou a outra, né? E seguimos. De 2004 até 2011,
com esse selo, ST Editores, foram publicados mais de 90 livros. Desses mais de 90, ali estão 48 a 55 livros que eu mesmo escrevi. E, fora isso, depois veio uma fase da minha vida que foi o divórcio, e com o divórcio, a ST deixou de ser o selo, a marca de fantasia da editora, e entrou o selo Dom. O selo Dom se estendeu até 2013, e somando tudo isso, que a editora é lá mesma, mas somando tudo isso, são uma média de 105, 109 livros publicados num espaço bem curto, né? É de 2004 a 2013. E aí, então, eu encerrei a atividade da editora, porque Santa Catarina passou por uma série de catástrofes, aquelas enchentes loucas que sempre tem por lá, e muitos livros foram deixados para trás, muitos trabalhos foram cancelados, né, no meio ou no início ou antes de começar, e eu decidi então que eu não estava mais contente em fazer de conta que eu estava feliz pagando imposto e me incomodando uma porção, enquanto eu não conseguia tocar adiante aquele projeto, né, aquela ideia inicial de ser uma editora que publicasse as próprias obras e publicasse obras de outros e tal. Aí eu encerrei, mas eu não deixei de escrever, de publicar, de editar. Editei muito livro para outras pessoas, para outros autores, até que, para encerrar esse assunto aí de editoras, até que em 2019, então, diante sempre daquele impasse, assim, a gente gostaria de fazer um trabalho contigo, mas, poxa, tinha que ter uma empresa constituída, tá, lá vamos nós. Então, foi criada a MEI, e essa MEI se chama Estrada de Papel. Uhum. E eu faço a mesma coisa que fazia antes, só que a Estrada de Papel, basicamente, ela se destina a publicar livros que eu mesmo escrevo. Uhum. Agora, já vai surgindo alguma exceção, né? Porque tem as parcerias, como aconteceu com o Paulo Telles, uhum. Vem outras parcerias aí, teve parceria bacana já com o Eduardo Torelli, que é um amigo que, nossa, são quase 40 anos de contato, né? Então, ele é um excelente jornalista e eu procuro chamá-lo para fazer algumas coisas. Estamos agora em vários livros, um deles saiu no começo do ano, desse ano de 21, que foi Onde Ninguém Mais Esteve, que é uma das histórias sobre Jornada nas Estrelas. Uhum. A capa é de um artista fabuloso da Inglaterra, que é o Pete Walbank, e dentro nós temos um ilustrador também, que é um excelente capista, que é o Graham Hill, que também é da Inglaterra. Então, nós reunimos aqui 12 autores, e cada um dos autores escreve sobre uma determinada área. O Graham Hill fez essa aqui também, né? Exatamente, é o mesmo artista. E agora vai sair mais material com o Graham Hill, tem uma capa dele que é espetacular, que nós vamos colocar, e sim, vai ser a minha primeira tradução oficial que eu estou fazendo, uhum. da língua inglesa para a língua portuguesa, de um livro do Brian Pindriff. O Brian Pindriff, ele não é americano e nem é inglês, ele é escocês. Uhum. Mas ele publicou um livro sobre o Planeta dos Macacos, que é uma série que eu gosto muito e pesquiso há mais de 40 anos, uhum. E eu colaborei com esse livro dele. Eu indiquei pessoas nos Estados Unidos que ele pudesse visitar para fazer entrevistas, pessoas ligadas à maquiagem, atores, atrizes e outros técnicos da série. Eu passei 16 endereços para ele conseguiu chegar em todo mundo. Então, ele ficou muito grato naquela época. O livro dele saiu em 2001, e eu sempre tive uma vontade muito louca assim, de pegar esse livro dele, fazer uma versão para a língua portuguesa, ele escreve muito bem, ele é jornalista, e publicar isso no Brasil. Mas eu não tinha condições na época de fazer isso, e agora, finalmente, eu fiz um acordo com ele, e vamos lançar o livro dele no Brasil em julho. O livro se chama A Lenda do Planeta dos Macacos, ou Como Hollywood Virou Darwin de Cabeça para Baixo. De ponta cabeça, tanto faz.
Então, esse é o livro. É um livro Eu já muito vou legal. entrar um pouco na questão do Planeta dos Macacos, que várias pessoas querem saber dessa tua relação com essa franquia. Eu só queria, para concluir a questão das cidades, assim, quando você foi desenvolvendo o teu trabalho de pesquisa e tal, você se inspirou em outros autores, procurou ver, ou foi do trabalho de jornalista mesmo, de buscar as fontes, procurou, Boa pergunta. enfim, como é que foi esse processo, assim, para... Boa pergunta. É porque no dia a dia, um senhor um dia me chamou a minha atenção, ele é um jornalista, hoje ele está aposentado, ele é gaúcho, mora em Santa Catarina, que é o Holmes Brasil Gonçalves de Castro. Tem um nome grande. E ele é grande também. Então, assim, um dia conversando com ele, e eu fui levar para ele o primeiro livro que eu publiquei sobre uma cidade, ele olhou para mim e disse: na verdade, demorou demais para ir para essa área, porque eu acompanho o teu trabalho, ele falou, há mais de 20 anos, e eu sempre vejo que dentro das tuas matérias para jornal, você sempre procura colocar uns pontos de história mesmo, né? Localizar a ambientação de onde as coisas aconteceram e tal. E isso me chamou a atenção. Aí eu pensei, bom, já que eu não estou mais em jornal, né? Quem sabe o caminho seja esse. Eu sempre fui apaixonado por livro, sempre li muito e principalmente escrevi muito peças de teatro, então foram mais de 70 peças escritas, nem todas montadas, obviamente, né? Mas veio assim de uma vontade de fazer alguma coisa diferente, importante, porque eu trabalhava com jornal, e qual é o destino do jornal? Eu leio hoje, amanhã não sei onde é que está o exemplar. E o livro, não. O livro, desde que ele tenha consistência, que ele tenha a sua importância, não que literatura ou outros livros não sejam importantes, mas a tendência é que ele dure. E tem um membro da Academia Catarinense de Letras, que eu admiro muito, é o professor Celestino Sacchetti. Ele me disse uma coisa muito sábia um dia. Ele disse assim para mim: escreva bastante, mas escreva livros que fiquem em pé. Eu disse, ok, mas para o senhor o que é um livro que fique em pé? Ele disse, é um livro que seja importante, de preferência que ele seja único ou inédito, que traga uma história não explorada, ou se traz uma história já explorada, que seja muito mais escavada. E daí, ele tendo importância, ele vai ser um livro que ele vai se sustentar, ou seja, ele vai sobreviver ao autor. Isso é um livro que fica em pé. Sensacional. E aí você já mescla o meu trabalho de jornalista com de historiador, quase, né? Isso Você pesquisa porque documento. o jornalismo me deu uma coisa que, para mim, é fundamental hoje, sempre foi, né? A velocidade. A técnica Velocidade para também, escrever. né? A técnica, é resumir em um parágrafo a notícia que vai ser dada, então eu resumo num capítulo, muitas vezes, uma grande história, e assim por diante. E, principalmente, o jornalismo me instigou ainda mais a curiosidade, porque guri pequeno que começa a escrever, que mora no meio do mato, ele começa porque ele é curioso. E, normalmente, as crônicas eram sobre coisas curiosas que eu ia encontrando pelo caminho. E essa curiosidade nunca saiu de mim. Então, assim, eu posso hoje, por exemplo, estar morando em Curitiba, que é uma cidade que eu adoro, Curitiba. Graças a Deus, eu moro bem, fui muito bem recebido em Curitiba, mas a minha Brusque natal, o Arraial dos Cunhas, que foi o território da minha infância e adolescência, onde eu fiz as primeiras coisas que eu produzi na minha vida, foram lá. Ainda hoje eu tenho uma casinha lá, do lado dos meus pais. Esses lugares nunca saíram de mim. Eu saí de lá, mas eles não saíram de mim. Né? Então, eu consigo, assim, conviver bem com essa distância momentânea, porque a cada 15 ou 20 dias eu vou para lá, para esses lugares. E, ao mesmo tempo, eu não perdi o estímulo, né, para continuar produzindo, porque a gente está longe, é porque sente saudade, é porque... Não, eu continuo fazendo o meu trabalho e continuo com a mesma paixão que me moveu a fazer as primeiras composições desde garoto. Sensacional.
E como é que surge a questão da cultura pop na tua obra, no teu trabalho, e especificamente aí o Planeta dos Macacos? Isso aí começou mais ou menos na idade que eu comecei a escrever. Aos 10 anos eu assisti, esses dias até pesquisando uma série de TV que eu gosto muito, que eu estou fazendo um segundo livro, que é Shazam, Xerife e Companhia. Uhum. Eu encontrei a data de lançamento, dia, mês e ano do Planeta dos Macacos na TV. Naquele dia eu assisti o Planeta dos Macacos, eu tinha 10 anos. Aquilo me deixou invocado, porque eu sempre gostei do making off de tudo. Como é que se faz teatro? Por isso eu fui fazer. Como é que escreve um livro? Por isso eu fui publicar. E assim por diante. Quando eu vi aquele filme, eu pensei, nossa senhora, como é que eles conseguiram fazer essa face do macaco? Como é que é isso? Porque isso não é uma máscara, o cara fala, eu vejo a boca dele lá dentro. E ele se expressa, ele tem movimentação facial, ele tem todas as reações que um ser humano tem. Alguns, claro, eram máscaras de vestir. E que cidade era aquela, né? Que era uma coisa totalmente diferente, não era uma cidade das nossas, era um negócio produzido, aquela nave era sensacional e tal. Uhum. E os meus atores que eu gostava de assistir, eles estavam lá. O Rod McDowall fazia o Cornelius no Planeta dos Macacos, ele fez Flicka, Lassie, fez uma série de filmes que eu assistia quando era criança já, nessa época, né? Uhum. A Kim Hunter, que era a doutora Zira, também eu assistia, apesar de não ter idade para assistir, Uma Rua Chamada Pecado, mas quando passava na TV eu corria para assistir. O Franklin Foi com ela que Schaffner, você manteve contato durante muitos anos, né? isso, foram 6 ou 7 anos de contato. O Franklin Cartas e... Schaffner e tal, também estava lá, né? O Jerry Goldsmith, que era o cara da música da família Walton, estava nesse filme. E o Charlton Heston, que todo mundo conhecia, né? E aí eu fiquei intrigado com isso e comecei a tentar responder as perguntas através de pesquisa. Eu fui atrás de livro, de jornal, o que tivesse. Até que em 78, 3 anos depois, eu concluí de que eu tinha material suficiente para começar a fazer uma coisa maior além de anotação, que era um livro. Eu sempre gostei de livros, então vamos fazer um livro. E aí nasceu O Único Humano Bom é Aquele que Está Morto, que parece, nossa, que título terrível, né? Que coisa louca que é isso. Mas ele foi lançado só em 96, quando ninguém falava mais de Planeta dos Macacos. Então eu pensei, eu tenho que ter um título que seja uma pancada, que faça o cara olhar para cá para reconhecer que é Planeta dos Macacos e principalmente ter vontade de abrir aquilo ali para ler. Então, eu parti para esse título, fiz 1000 exemplares do livro, sem dinheiro, então eu peguei um terreno que eu tinha ganho do meu pai, vendi para poder financiar esse livro e botar ele para rodar, e eu consegui, através de um amigo meu nos Estados Unidos, que é o Jeff Kruger, que colabora até hoje com o meu trabalho de pesquisa, que é uma pessoa maravilhosa, um irmão para mim, ele me conseguiu endereços de alguns atores, algumas atrizes e técnicos. Eu mandei 70 e tantos exemplares para os Estados Unidos e comecei a receber respostas. E comecei a fazer perguntas, entrevistas, tal. Demorava mais, né? Porque não era no meu idioma. Mas aí veio a resposta da Kim Hunter, com quem eu me correspondi 6, 7 anos. Butch Coleman fazia o Conselheiro Zayas da televisão. Nossa, muita gente. Até o Charlton Heston mandou uma foto autografada só também, né? Mas foi bastante. Relíquia, né? Relíquia. Tenho tudo muito bem guardado até hoje. Conheci pessoalmente vários deles durante uma convenção que eu fui convidado em 98 para ir para os Estados Unidos. A convenção chamava StarCon, e lá estava a Linda Harrison, o Butch Coleman, o Ron Harper, que fez o Coronel Alan Verdon no seriado de televisão, o Buck Cartelian, que fez o Julius, que prendia o Taylor no primeiro filme, o Gorila, o Jeff Corey, que foi um grande diretor de cinema também e que trabalhou no De Volta ao Planeta dos Macacos, Dom Pedro Colley, tinha muita gente lá, e muita gente de muitas outras séries, eram mais de 180 convidados. E eu fui para lá pensando
porque eu recebi um convite para ir para o evento. Eu fui pensando, bom, eu vou chegar lá, vou ter talvez acesso a eles, conversar com eles. Uhum. Mas eu cheguei lá, o meu nome estava no jornal e estava num folheto que anunciava que eu era um dos convidados. E cheguei lá, Que tinha uma legal. mesa para mim. E eu Uhum. estava do lado daqueles caras que eu passei uma vida inteira pesquisando, sentado do lado do Butch Coleman e do Buck Cartelian, conversando com Sensacional. eles, né? Então, cara, aquilo ali para mim, ali eu ganhei o Oscar. Ali foi o meu Oscar. Nesse período todo, assim, quando você começou a ir atrás das informações, aqui no Brasil você encontrava outros admiradores de Planeta dos Macacos ou você se sentia meio que um cavaleiro solitário, assim? Como é que... Eu encontrei várias pessoas que gostam de Planeta dos Macacos. Uma delas é o Eduardo Torelli, que Uhum, já escreveu 2 livros sobre Planeta dos uhum, Macacos. E esses 2 livros eu tenho em colaboração, tenho uhum, muita satisfação, muito orgulho de dizer isso. O outro amigo é o Ângelo Júnior, que mora em Potirendaba. uhum, Ele é de Potirendaba, hoje ele mora em outra cidade. E ele fazia histórias em quadrinhos, Planeta dos Macacos, escrevia uhum, contos e tal. E agora a gente vai estar reunido num projeto que vai ter vários contistas Planeta dos Macacos, num livro em 2 volumes, em português, mas uhum, lançado por uma editora dos Estados Unidos, que é a Nébula, uhum. da Lou Evans. Estou fazendo esse projeto com ela. Convidamos várias pessoas, tem uns 20 autores participando, é muito legal. Vai ficar pronto agora, provavelmente em meados desse ano. Uhum. E eram essas as pessoas assim que mais mexiam com isso, né? Mas como eu tinha acesso a alguns cinemas, sala de projeção em Brusque, Itajaí, eu tinha acesso também a muitos souvenirs que os caras passavam para a imprensa, aquele material que vinha com o resumo do livro, Uhum. cartazinho, às vezes algumas fotos e tal, e aquilo eu catava e guardava tudo, e esse material foi muito importante na hora de chegar nos outros fãs de Planeta dos Macacos e não fãs de Planeta dos Macacos, mas que eram pessoas que de alguma forma podiam me ajudar na busca por informação. Então esse material começou a circular bastante. Eu montei um fã-clube do Planeta dos Macacos, montei um fanzine. O fã-clube é de 1984, o fanzine é de 85. O fanzine durou uns Até bons anos, né? durou, foi de 85 até 95. Aí eu parei porque eu lancei o livro. O fanzine você Do, mandava pelo correio, fazia Mandava pelo lançamento, correio. tudo. E aí Uhum. esses contatos que eu tinha com os atores e técnicos a partir da edição do livro, de a partir da edição do livro, não, antes da publicação do livro já eu consegui essas entrevistas. E aí eu usava esse fanzine para divulgar essas entrevistas, né? Uhum. Então foi um bom canal de divulgação. E aí quando saiu o livro em 96, então o fanzine já estava se aposentando. É, qual você considera a tua principal obra em relação à Paleta dos Macacos? Seria O Homem Não Entende Nada? Você acha que foi É, o mais completo, o mais... até esse presente momento O Homem Não Entende Nada, Uhum. Arquivos Secretos do Planeta Planeta dos dos Macacos. Macacos, Uhum. porque esse livro foi publicado em 2015 e até início de 2015 eu tinha feito assim um grande trabalho de pesquisa e pensei assim, bom, tem uma editora do Paraná interessada, que foi a editora Estronho, Uhum. e foi muito interessante esse contato, porque eu liguei para o editor O por Marcelo, né? indicação, Marcelo. para o Marcelo Amado, Uhum. por indicação de um professor amigo meu, que é o Carlos Alberto Machado. Aí o Machado disse assim, pô, cara, tens esse livro para publicar, tens que falar com o Marcelo Amado, pô, agora tu moras aqui em Curitiba, o cara é de São José dos Pinhais. Eu disse, bom, me consegue o contato dele, né, que eu não tenho, e daí eu falo com ele. E aconteceu que um dia, mexendo na internet, eu encontrei o contato do Marcelo e, coincidentemente, o professor me mandou o telefone e eu liguei para ele. E aí ele disse, se quer, mas qual é o motivo da sua ligação? Eu disse, eu tenho um livro para publicar sobre Planeta dos Macacos. Eu não terminei a frase, ele disse assim, é nosso.
Ok, é de vocês, mas qual é o procedimento? Não, faça o livro, prepare os originais e mande para mim, eu vou analisar o livro, mas eu quero, mesmo sem conhecer, eu tenho interesse em publicar. Ok. Aí isso era setembro de 14, por aí, e aí eu parei tudo que eu estava fazendo e terminei esse livro, que é, na verdade, a junção de todos os outros que eu já tinha publicado e mais umas 180, 200 páginas de pesquisas atualizadas. Aí sim, aí eu tinha as fotografias autografadas, eu tinha as entrevistas com as pessoas que eu queria, e aconteceu que esse livro abriu um precedente para que eu desenvolvesse um projeto que eu levei a ideia para o Marcelo, e ele tinha uma ideia mais ou menos parecida também, que foi publicar uma série de livros sobre cultura pop, seriados de televisão. A minha ideia que eu levei para ele era a seguinte: pegar volumes, pegar 3, 4, 5, um volume por ano, e nesse volume publicar várias histórias, várias séries com as suas histórias, guias de episódio, bastidores, que são as áreas que mais me interessam. Aí ele disse, eu gostei da ideia, mas eu tenho uma sugestão para te dar. Se topares, a gente começa já. Eu não quero um livro que tenha várias séries nele, eu quero um livro para cada série. Ok. Aí virou a TV Estronho. Aí nasceu a TV Estronho. E a TV Estronho foi um exercício muito grande de perseverança e de criação. E esse aí, o Paladino do Oeste, é o último da TV Estronho. É o número 7, e nós começamos com Perdidos no Espaço, eu e o Carlos Gomes, e depois veio Shazam, Xerife e Companhia, que eu não tinha nada de documentação. Tem do Hulk também, né? Antes do Hulk teve o Kung Fu, aí veio Incrível Hulk, e depois veio Paladino do Oeste. Sim, tem o 8º. Veio o Paladino do Oeste, e depois do Paladino veio o Vigilante Rodoviário, outra vez com o Carlos Gomes. E vários estão esgotados já, pelo que eu sei, né? Todos eles. Todos, né? Todos eles. Bem legal, bem legal. E parabéns. Daí o que aconteceu? Obrigado. O que aconteceu foi que a gente... eu continuei trabalhando com a Estronho durante um tempo, e aí, quando começou o trabalho com a Estrada de Papel, aí eu fiquei sobrecarregado, eu entrei em contato com o Marcelo, mandei mais 3 livros para ele publicar, e disse para ele, olha, agora eu vou seguir um outro caminho, né? Nós somos amigos ainda, até hoje eu mando autores para ele publicar, a gente está agora trabalhando um livro lá com ele. Ano passado foram 3 livros que eu encaminhei para ele, ano retrasado 2 ou 3, e assim a gente vai. Nós somos amigos, embora a gente trabalhe hoje com selos distintos, mas eu não me considero concorrente com ninguém, não. Eu estou escrevendo do Batman dos anos 40 para ele lá, vamos ver se pro ano que vem sai. Muito livro no processo aí, sim. Doutorado agora, enfim. Qual é o teu Planeta dos Macacos preferido? Filme? É o primeirão? O primeiro filme, eu acho que ele é o preferido de todo mundo que curte a série, né? Eu gosto muito do primeiro, porque ele abriu todas as portas e me instigou para fazer esse trabalho de pesquisa que eu faço desde criança. Mas o meu filme favorito é o 4º filme da série clássica, que é a Conquista do Planeta dos Macacos. Eu considero o grande desempenho do Rod McDowall em todos os tempos dele como ator, não só dentro da série, porque ele, atrás daquela maquiagem toda pesada, que só livra os olhos, né? Só sobram os olhos, ele conseguiu fazer um personagem intenso, que te emociona, que te faz ficar com raiva da humanidade, né? Então, ele é assim, um ator extraordinário. Sempre gostei dele. Seria o ator que eu gostaria, dentro da série Planeta dos Macacos, que eu não tive oportunidade, seria o ator que eu mais gostaria de ter encontrado na minha vida. Infelizmente, não deu tempo. Quando eu consegui que o livro que eu mandei para ele não voltasse mais para minha caixa postal, porque sempre
batia no endereço que não era. Quando eu mandei e ele não voltou mais, eu recebi a notícia da morte dele. Então, alguém recebeu isso na casa dele, não sei se ele teve oportunidade de abrir aquele pacote, mas, enfim, a gente chegou lá, só não conseguiu se comunicar diretamente, né? Uhum. No Homem Não Entende Nada, você fala também dos primeiros macacos do cinema, né? De Sim. dar uma abordagem e tal. Isso daí era um livro, na verdade. Era um livro que não foi publicado, chamado Hollywood Simia. Eu tenho até hoje ali guardado, um dia talvez saia. Mas ele é... Agora que eu conheço um editor, né? Que tem um editor que mora dentro de mim, então, quem sabe um dia sai. Mas era Hollywood Simia. E aí eu peguei as principais produções que levaram macacos ao cinema e coloquei ali, então agrupei tudo como O Homem Não Entende Nada. Mas, sobre Planeta dos Macacos, existe um projeto que já tem cabeça, corpo e membros, que é um livro que eu estou fazendo com o Eduardo Torelli, vai ser uma obra em 2 volumes, onde aí sim a gente vai ter a caixa preta da espaçonave, né? E vai contar todas as histórias de todos os planetas dos macacos produzidos até hoje, inclusive esses últimos. E por que isso? Por que a gente teve esse estímulo para fazer esse trabalho? Primeiro, porque nós somos os únicos autores no Brasil que escrevem sobre o planeta dos macacos como pesquisadores de making-of. O outro autor que eu conheço é aquele que eu já citei, que é o Ângelo Júnior, mas ele trabalha com literatura e com histórias em quadrinhos. E então esse livro ele vai ser produzido porque quando eu estive nos Estados Unidos pela segunda vez em 1999, depois da convenção, eu passei pelo processo de maquiagem, eu tive essa oportunidade de viver na pele aquilo que um ator viveu na preparação para entrar em cena. Quem fez a maquiagem na época foi o Bill Blake, que foi aluno de maquiagem do John Chambers, que ele me deu a oportunidade de conhecer pessoalmente. Eu conversei com o John Chambers, fiz uma entrevista com ele, estive com ele com o Oscar que ele ganhou pelo filme. Foi um encontro assim maravilhoso. E quem me proporcionou a maior surpresa da minha vida foi a viúva do produtor Arthur Jacobs, que é a atriz Natalie Trond, ela faleceu recentemente. A Natalie Trond, quando eu fui apresentada a ela, eu fui apresentada pelo meu amigo Jeff, que na época namorava ela, em 99. Ela já era viúva há muitos anos. E aí ele me disse que ele me apresentou ela na casa dela, no apartamento onde ela morava, e quando eu entrei, eu achei que eu estava atravessando uma porta do tipo além da imaginação. Tocava Rita Lee no CD. É em português, óbvio, né? E aí ela me recebeu, a Natalie Trond, falando em português. Aí fiquei mais surpreso ainda. Perguntei para ela, aprendeu a falar português com quem? Com um grande brasileiro, ela disse. Eu conheci um grande brasileiro na missão da Madre Teresa de Calcutá. Eu fui voluntária e ele também. Lá na Índia nós nos encontramos. Ele chama Herbert de Souza, que era o Betinho. Betinho. E ele me ensinou a falar português. Eu não falo muito bem, ela disse, mas eu falo português. E a gente conversou um tempão. E aí ela me fez uma pergunta crucial que leva, então, a gente para esse livro de 2 volumes com o Torelli. Ela perguntou para mim, o que você gostaria de saber ainda sobre o planeta dos macacos? Eu disse para ela, bom, o que eu nunca tive foi a oportunidade de acessar os arquivos da 20th Century Fox, que produziu aquilo tudo, né? Que eu acompanhei. Ela disse, não perca seu tempo, a 20th Century Fox não tem nada. Ok. E quem é que tem? Eu perguntei a ela. Disse, então eu vou te levar até lá. Aí no dia seguinte nós fomos na biblioteca da Universidade de Marymount, na Califórnia, lá em Los Angeles. Ela entrou lá e disse, esse homem aqui é brasileiro, é meu convidado, ele fala português, mas também fala inglês, esse é o meu namorado, que é o Jeff Kruger, ela falou,
e eu trouxe eles aqui para fazer uma pesquisa. E aí eu perguntei para ela, antes que o pesquisador autorizasse a nossa entrada, com aqueles paramentos todos, não pode usar caneta, não pode usar papel que leve, papel nós fornecemos, é só lápis e tal, isso em 1999. Hoje é diferente. Aí eu perguntei para ela, Nathalie, mas o que que tem aqui? Ela disse, tudo. E tinha mesmo. 80 caixas de documentos. Caixas, sabe? Caixas assim, 50 centímetros de altura, 40 centímetros de altura, chapadas de material. Tudo que ele produziu na vida. Ele produziu 13 filmes, se eu não me engano, não lembro agora se é exatamente isso. Ele teve uma produtora chamada Appjack, Arthur P. Jacobs Filmes. E essa produtora, ela realizou os 5 filmes do Planeta dos Macacos e outros também. Uhum. E Planeta dos Macacos tinha 68 caixas de documentos. Então, eu fiquei lá dentro 3 dias ou 3 tardes, né? Claro que eu não consegui anotar praticamente nada, mas aquilo que eu consegui copiar, eu copiei, pagando Xerox a dólar, mas trouxe para casa, né? Com muita restrição e com autorização dela, porque ela doou aquele material para lá, que era da produtora do marido, ele morreu em 73, infartado, e ela fez a doação em 76. Então, a partir desse momento, eu sabia onde estava o material que eu tanto queria para terminar o meu trabalho. Mas aí eu fui trabalhar com outras coisas, voltei para jornal, fui dispensado de jornal, comecei com editora, aquela história que nós já conversamos, até que um dia, eu conversando com um amigo pela internet, o Igor Carastan Noboa, que é de São Paulo, professor, gente finíssima, ele disse assim para mim, eu já conheci ele de outro lugar, e ele esteve no lançamento do Homem Não Entende Nada, em São Paulo. E aí ele disse assim, eu estou aqui nos Estados Unidos, em tal lugar, deu lá o nome da cidade que ele estava, isso era janeiro, assim. E eu encontrei uma coisa, lembrei de ti, e mandou para mim. Era um material que eu procurei a vida inteira, que era uma sinopse que o Rod Serling, que ele pesquisa Rod Serling, que o Serling tinha escrito sobre o segundo filme do planeta, para dar aquele start para escrever o De Volta ao Planeta. É O Lado Escuro, The Dark Side, o lado escuro do planeta dos macacos. E me mandou aquilo, assim, espontaneamente. Onde é que tu está, meu amigo? Estou assim, 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 tal. E a nossa conversa continuou. Quando ele veio para o Brasil, já mandou mais uma porção de cópias de coisas que eu não tive acesso. E aí ele disse assim, durante uma conversa nossa por telefone, por internet, ele disse assim, me diz uma coisa, o que tu gostarias ainda de pesquisar de Planeta dos Macacos e que não tivesses acesso? Mas eu lembrei na hora daquele monte de caixa da Universidade de Marymount. Eu disse, é assim, assim, assim. Eu vou. Como vai? Não, eu vou tirar férias e ao invés de ir para tal lugar, ele disse um lugar que ele gostaria, eu vou a Los Angeles, aproveito e conheço Los Angeles. Então eu vou te indicar uma pessoa que vai te ajudar lá em Los Angeles a conseguir localizar as coisas, que é o Jeff, tal, tal, tal. Fizemos a ponte, eu ajudei ele poder viajar, e ele ficou lá 15 dias dentro daqueles arquivos. Meu amigo, ele baixou tudo aquilo lá. Foram mais de 6.000 páginas de documentos que ele trouxe. Então, eu não ia conseguir pegar nem um décimo disso, ficando 3 ou 4 tardes lá, né? Uhum. E hoje, tudo aquilo está digitalizado, hoje é outro planeta, né? Uhum. Tem umas coisas boas desse planeta, tem umas coisas ruins, mas hoje facilitou muito. Então, ele trouxe esse mundo de coisa num pendrive. Uhum. Né? E eu sou muito grato a ele, então ele vai ser uma das pessoas homenageadas nesse livro, que vai ser feito com o Torelli. E o livro, o que que é? O livro é como se fosse a caixa preta da espaçonave, como se fosse a história de Alfa e Ômega, começo, meio e fim, né? É tudo que alguém gostaria de saber sobre o planeta dos macacos vai estar embutido ali e vai dar em torno, pelos nossos cálculos, umas 2.000 páginas, mais ou menos. Então, falando português bem claro, é um cacete de um livro. A previsão tá para quando?
Olha, a nossa ideia inicialmente era fazer por agora, mas a pandemia trancou tudo, né? Mas a proposta está de pé e talvez o mais inteligente a fazer seja publicar em 2023, quando o Planeta dos Macacos vai fazer 55 anos, né? Uhum. Ou pode até ser que saia o ano que vem, né? Agora é questão da gente tirar o tempo, nós já estamos bem adiantados. Quantas horas do teu dia você reserva para esse processo todo assim? Como é que você divide tantos livros? Já Ah, deve não ter te tem feito essa divisão. pergunta 1000 vezes. Não, mas é assim, ó, eu tenho sorte, porque assim, eu escrevo rápido, né? Tenho essa facilidade que o jornalismo deu, né? Uhum. E, por outro lado, eu sou um cara, eu durmo muito pouco. O meu tempo de sono é 5 horas, 6 horas no máximo de sono. Então, quando eu acordo às 6 horas da manhã, eu já acordo com o computador ligado e já saio na direção dele, faço meu café e começo a trabalhar, né? Não Uhum. necessariamente nessa ordem. Às vezes eu, às vezes eu acordo O café tá até de agora susto, aqui, ó. às vezes eu acordo de susto de madrugada antes desse horário e também trabalho igual. Mas, assim, eu costumo trabalhar inicialmente fazendo alguma leitura, checando de e-mail, quem faz aniversário hoje, tal, cumprimento todo mundo Notícias? e vou Não, trabalhar. não. Não, notícia não. Não? Notícia não, não. Não. Desde que eu saí de jornal, eu prometi para mim que eu ia ficar um pouco longe disso. Tá. E hoje tem muita notícia que me irrita, me incomoda, então eu já nem sabe qual Uhum. é o assunto, então eu já nem entro, né? Uhum. Mas eu leio pouco jornal, eu leio assim redes sociais dos amigos, seleciono umas pessoas das quais eu gosto, né? Com Uhum. as quais eu tenho assim afinidade e principalmente faço contato de trabalho. Uhum. O meu Facebook, basicamente, não é assim, tomei café com não sei quem, almocei com não sei quem, não tenho saco para isso. Uhum. Então, o meu trabalho, assim, o meu trabalho está no Facebook, é um Facebook de trabalho, né? Uhum. É claro, divulgo algumas coisas fora isso, mas 90%, 95% é trabalho. Uhum. E o meu dia, ele tem mais ou menos de 12 a 14 horas de texto, de escrita. Às vezes só pesquisa, às vezes só entrevista, conversando com alguém. Agora, antes da entrevista, eu estava conversando com pessoas atrás de histórias de Shazam, Xerife e companhia. Uhum. Acho que achei a mina agora. Vamos ver. Então, assim, o meu dia é isso, é voltado para esse ofício. E tem uma coisa, eu nunca escrevo uma coisa de cada vez. É um exercício mental que eu aprendi desde muito tempo, Uhum. em que a gente precisa não só ocupar a mente, tem que exercitar a mente, né? Uhum. Então, o jornalismo, o que que é? O jornalismo, agora eu vou pegar, se vou escrever essa matéria aqui, esse texto aqui, é a polícia, ok, pá, 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 pá. 30 minutos tem que estar pronto, o editor tem que receber, aí eu abro lá e tem uma pauta, querendo uma de economia, uma de esporte, uma de Uhum. cultura, e vai. Então, isso para mim foi ótimo, porque eu posso mudar de assunto sem perder o meu foco quando eu estou Uhum. trabalhando com um livro. Então, a Giannini dá muita risada, porque às vezes eu não trabalho com escritório fechado, que está na tela todo mundo pode ver, né? Então ela entra e diz assim, o que está fazendo agora? Agora estou escrevendo sobre Shazam, Xerife, companhia e tal. Quando ela volta, tem outra coisa no computador. Sim, cadê o Shazam, Xerife? Não, cansei, agora estou fazendo tal coisa. Uhum. Então, para mim, a escrita, para mim, eu só sinto que é demais quando o corpo pede para dormir. Uhum. Então, eu cochilo em cima da tela, cochilo no teclado, aí penso, bom, agora a cabeça tem que descansar. Uhum. Mas eu não, o corpo tem que descansar, mas eu não sinto cansaço na produção de texto. Não mesmo. Eu Uhum. posso virar à noite, como já Muito virei. café nesse ritmo? Não, não, Não? até que não. 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 É mais isso aqui, ó, mais água. Água. Bastante água. E café eu tomo de manhã e café ao Ah. final da tarde, que eu não janto, eu tomo café. Né? Uhum. E almoço normal, como todo mundo almoça, não Não tem tem um nada de período do dia especial. preferido. O dia que for, você consegue desempenhar e Não, não tem. escrever.
não tem. Porque, assim, isso eu aprendi com o jornal, né? E o barulho também, o ruído. Porque, imagina, quando eu comecei a trabalhar em jornal foi em 84. Aquelas A sala redações com tinha meia máquina de dúzia. escrever, É, né? a sala tinha meia dúzia de máquina de escrever, o dia Pessoal inteiro. fumando dentro da Ah, sala, né? nossa, então tinha que ter concentração. Eu nunca fumei, Nem detestava eu fumo, também. Eu gosto. então era um terror, né? Aí Aham. tinha que, como se diz, pegar a máquina de escrever, botar no colo e ir lá para o corredor, que era melhor. Mas eu nunca tive problema assim. Eu dei muita risada um dia com um repórter, que ele era novo, estava começando e tal, eu já tinha um pouco de cancha, e mandaram ele para trabalhar na sucursal de Brusque junto comigo. Uhum. Tá, e a gente ali a 1.000 por hora fazendo tudo e tal, de repente ele parou assim, ficou na frente da máquina, do computador. Eu disse, o que que houve? Cara, me deu um branco. Eu disse, pô, branco dá em escritor, pô, não dá em jornalista. Isso aqui não é literatura. Tem horário para cumprir a pauta, meu amigo. Não tem esse Aham. negócio de deu branco. Tem que dar no couro. Com certeza. Então, era assim, sabe? Tinha umas coisas muito engraçadas nessa época aí. Aham. E eu parei, sinceramente, eu não tenho saudade. Ah, porque tem aqueles amigos. Os amigos são uma coisa. Uhum. Agora, o trabalho, como a gente fazia, sair de casa às 6 horas da manhã para começar às 7 horas, às vezes já começava às 6 da manhã, acidente, esporte, gente que estava para morrer, essas Factual, né? coisas. Uhum. Ah, não, 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 eu não sinto saudade desse ritmo aí, não. Agradeço por ter vivido esse tempo, né? Da Aham. máquina de escrever, da câmera fotográfica com filme, do gravador com fita cassete, bacana, passei isso tudo. Até o computador e até a câmera digital. Então chega, tá bom. Não quero saber como é que vai acabar isso. Tá ótimo assim. Teus livros chegaram, você pensa em traduzi-los? Foram traduzidos para outros idiomas? Você pensa em fazer expandir esse Eu tenho livros trabalho? traduzidos. Eu tenho um livro traduzido para o alemão, que é um livro uma Aham. biografia que eu escrevi, chamada Testemunho de Fé, que é a história de Aham. um pastor luterano, que Aham. veio para o Brasil com 111 membros, trouxe a congregação inteira. Aham. Isso está no alemão. Eu tenho alguma coisa vertida para o inglês, publicados assim, contos, tal. Uhum. Não um livro inteiro, a não ser o livro Diário de Hollywood, que eu escrevi Uhum. sobre a experiência com o Planeta dos Macacos, bem breve, então eu escrevi em Uhum. português e inglês. Espanhol tem uma peça de teatro que foi vertida para o espanhol, mas acabou não sendo montada. Uhum. E dos meus que eu tenho atualmente, eu tenho contos assim que eu passei, né, para o inglês. E a minha vontade e a vontade do Torelli é pegar esse nosso livro futuro e aí sim inverter para o inglês, mas leva tempo isso, né? Uhum. E é muito material. Então, talvez pegar esse livro e transformá-lo em vários pequenos livros, e aí sim Uhum. facilitaria a publicação lá fora. Mas eu escrevi com a com uma autora brasileira, que é a Sandra Michelini. Eu Uhum. escrevi uma biografia do Monteiro Lobato, que se chama Uma Viagem para o Futuro. Uhum. E esse livro ele foi traduzido para o inglês, para o espanhol, e para mais um idioma que eu não me lembro qual é agora. Uhum. Então ele está em fase de produção para lançamento. E é Uhum. a vida romanceada do Monteiro Lobato, um livro breve assim, mas muito bem elaborado por ela e ela me convidou para fazer esse trabalho, então eu sou muito grato a ela por essa oportunidade. Eu acho que aí sim eu entro nesses mercados com uma diferenciação, né? Não é Uhum. Planeta dos Macacos, não é obra exclusivamente minha, é uma obra em parceria, mas é um livro do qual eu gosto muito também. Uhum. Saulo, a gente tem duas perguntas aqui. Uma é do Fábio Gomes Ribeiro, que é teu fã, Ah, falou que você é ídolo dele. Ele pergunta aqui, que já entra até no que eu queria conversar contigo. Como é ah, viver da escrita no Brasil da pandemia? Como é passar de uhum. autor para editor? Quais os pontos positivos e negativos? E se você tem outra paixão na cultura pop tão grande quanto Planeta Planeta dos dos Macacos. Macacos? Foram várias Uhum. perguntas em uma aqui que ele fez. Aham. Dá para fazer uma síntese.
Muito obrigado pela pergunta. Ele é um cara muito legal. E, aliás, o Homem Não Entende Nada foi publicado por um estímulo que ele me deu. Aham. Veja só. Veja só como é que é. Eu fui participar de um evento onde estava o professor Machado, que era a Gibicon, aqui Uhum. em Curitiba, e eu fui fazer Aham. uma palestra sobre o planeta dos macacos. Aliás, um bate-papo. Estava nesse bate-papo o quadrinista Carlos Magno, que Uhum. escreveu para a revista Boom e adaptou várias histórias do Planeta dos Macacos, Uhum. e o mediador era o professor Carlos Alberto Machado. E na plateia estava esse cidadão, gente muito boa, que do nosso bate-papo, ele apareceu na minha frente com um exemplar do O Único Humano é Aquele que Está Morto e Uhum. pediu o autógrafo. E aí, quando eu estava autografando, ele chamou a minha atenção, dizendo que esse livro tinha sido muito importante para ele Uhum. e tal, e me disse outras coisas, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu pensei assim, nossa, eu acho que eu deveria continuar publicando isso, né? Pela importância que teve para ele. Uhum. E aí ele disse, quando eu terminei o autógrafo, ele disse assim, olha, eu esperei mais ou menos 15 anos por esse autógrafo, né? Pensei, bom, então está na hora, sim, de começar a mexer com isso de uma vez por todas, né? Uhum. E, na sequência, o Machado falou da editora do Marcelo Amado, eu liguei para o Marcelo e a história é essa que a gente já falou. Show. Um abração para o Sobre... Fábio aí, então. Ele Um organiza a abraço, Santos Fábio. Comic Expo aqui, que é um evento bem legal, com mais Isso. nove amigos, são todos amigos nossos aí, bem bacana. Eu participei de uma dessas também como convidado, fui muito bem recebido. Eu Uhum. agradeço muito ao Fábio pela provocação, não Uhum. intencional, mas que me levou a mexer com isso tudo. Uhum. E o que mais que ele pergunta ali? Deixa eu entrar aqui, como é viver da escrita no Brasil da Ah, pandemia? sim. Aham. Para mim não houve parada, sabe? Foi interessante. Eu não fiquei assim um dia pensando, minha nossa, como é que eu vou fazer? Porque eu não Uhum. tenho trabalho, eu não tenho dinheiro, porque eu só recebo se eu trabalhar, né? Uhum. Eu não recebo de outra forma, eu não sou funcionário de mim mesmo nem de ninguém. Então, quando eu sou contratado para escrever livros por encomenda, e esses livros é que são a minha renda, não os livros de cultura pop que eu faço porque eu gosto, se esses convites não chegam, eu estou desempregado e duro, né? Mas eu, graças a Deus, eu não senti esse corte. Ah, porque, Uhum. puxa, como é que vai ser? Claro, algumas coisas eu não pude realizar. Eu escrevo hoje roteiros para filmes documentário. Uhum. 4 filmes documentários que estavam previstos, um deles a gente concluiu e o outro ficou para trás, então sobraram 3. Eles não conseguiram ser produzidos em função da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, como eu não faço uma coisa só, e por isso eu acho que essa fórmula é a mais recomendada, né? Não fazer uma coisa só de cada vez, eu tinha vários livros para terminar e novos livros surgiram, Uhum. então eu não senti. Mas eu sei de pessoas que tiveram muita dificuldade, tem ainda, porque trabalham com uma atividade que ela não pode ser realizada a não ser presencialmente. A minha pode, como a gente está fazendo aqui, né? Uhum. A minha é possível, então é bem interessante isso daí. Mas eu vi que vários amigos sofreram bastante, alguns ainda estão lutando para voltar, né, para esse caminho. E ele perguntou também aí sobre algum outro projeto ligado à cultura pop, né? Uhum. Então, outro projeto que eu tenho assim um amor muito grande pelo tema é a série Shazam, Xerife e Companhia. Eu já publiquei um livro pela Estronha, como a gente conversou anteriormente, Uhum. chamado exatamente Shazam, Xerife e Companhia. Saiu em 2016. Eu não tinha nada, não tinha acesso a nada nem a ninguém para escrever esse primeiro livro. Então ele está aqui. É um livro bem curtinho, né? Uhum. E esse livro é feito assim na base do achômetro.
Sabe o que é o achômetro? É um equipamento que a gente liga e aponta ele para algum lugar e pensa, eu acho que é por aqui. Uhum. Então, acionando o achômetro, eu fui atrás dessas histórias. É um livro muito engraçado, muito divertido, esse primeiro aqui. Uhum. E o segundo livro, que eu não considero ele uma reescrita do primeiro, porque ele está sendo totalmente reformulado, e vou te dizer por quê. Porque o achômetro acertou na veia. Então, agora eu consegui chegar nas pessoas que vão abrir as portas para que eu tenha acesso à documentação. Então, a história que eu tive com o Planeta dos Macacos, que começou lá em 75, e depois me levou a 99 para os Estados Unidos, onde eu abri as caixas pela primeira vez, está acontecendo agora com Shazam, Xerife e Companhia. Eu pesquiso Shazam, Xerife desde 2015. Quando eu concluí o Planeta dos Macacos, o livrão, eu comecei com ele. E foi uma alegria muito grande fazer essa primeira publicação com a Estronho, e agora então vai sair o livro chamado Camicleta, Manual dos Proprietários. Uhum. Agora sim, agora eu estou tendo acesso a atores da série, roteiristas da série. Um deles foi o Eduardo Borsato, que escreveu Dinheiro Proibido e a Pedra Maldita, que eram novelinhas que passavam de segunda a sexta dentro da série Shazam, Xerife e Companhia. Uhum. E atrizes como Lúcia Alves. Então, agora estou chegando, né? Uhum. E, principalmente, a desmistificar uma história que me contaram e que eu não pude checar na época. Não que eu não pude checar, eu fui checar, mas as pessoas que me passaram informação, elas desviavam a informação, não sei por quê. Mas agora eu cheguei à conclusão e conversei com pessoas ligadas a centros de documentação da Globo, e agora sim, agora eu vou poder contar uma história completa, como eu gostaria. Meu amigo, fuçando assim, tudo que é lugar, né? Escavando aqueles arquivos velhos, revista mofada, livro com broca, mas estamos chegando lá. Então vai ser um livro bem legal e eu acho que aí vai ser o grande livro de cultura pop brasileira, né? Cultura popular brasileira, porque essa série é muito legal, muito divertida. E eu não tive a oportunidade de conhecer os dois atores, né? Que fizeram Shazam Xerife, pessoalmente não, mas eu tenho muito material sobre eles e pessoas que estão me ajudando a reconstituir essa história a partir deles. Então, tem aí nesse livro envolvidas 80 pessoas, para teres ideia, para conseguir fazer, né? Porque as pessoas acham assim, que bacana, né? O Adame senta lá na máquina, ele faz o livro assim, até gostaria que fosse assim, mas não sem ajuda, nunca sem ajuda. E mesmo quando o teu livro vai para a gráfica, pelo menos 30 pessoas trabalham nele. São pelo menos 30 profissionais envolvidos, né? Com certeza. Então, é muita gente, é muito bacana esse processo. Já tem o outro Fábio aqui, que é o Fábio Rogério, ele mandou uma pergunta aqui. Sim. Como você é editor, qual é a sua opinião sobre o leitor de livros no Brasil de hoje? Em sua opinião, ele faz parte de um público onde a maioria é de gente que compra livro físico ou a leitura em apps de celulares e tablets tem aumentado? Eu não tenho como medir, obrigado pela pergunta, eu não tenho como medir essa questão da leitura não física, do livro não físico, mas pesquisas da Câmara Brasileira do Livro, Biblioteca Nacional, elas dão conta de que se lê muito ainda. Ou se não se lê, pelo menos se publica muito ainda em livro físico. Eu sou sincero, eu tenho ali alguma coisa publicada em livro que não seja físico, mas eu não aderi ao livro digital, qualquer outro formato, não, eu não me atrai. Até agora, não me atrai. E o livro físico, a gente tem uma relação muito diferente com o livro físico, muito pessoal com o livro físico. Então, é como um item de coleção, né? A gente põe no colo, conversa com ele, guarda, protege, evita que fique fedido, né? Como a maioria acaba ficando com o passar do tempo. Tem livro que fica todo rasurado, todo marcado, porque
gosto muito de livro, mas se eu tiver que fazer uma pesquisa, eu marco ele todo e pronto. Então, a minha casa, por exemplo, aqui, a gente não tem muitos livros. Meus não. Tem mais da Janine, que ela trabalha com psicologia, tem a própria biblioteca dela. Mas eu não. As minhas coleções de livros estão em locais de preservação. Eu tenho na minha casa os últimos que foram lançados. E esses aí eu tenho à venda, né? Então estão circulando. E o livro físico ainda é, na minha visão, na minha opinião e na minha preferência, a melhor opção. Eu vejo o livro não físico como a história do jornal, ele desaparece, né? O livro físico eu posso ler sem energia elétrica ou sem bateria por perto. O livro não físico, não. Ele já precisa de uma plataforma, ele precisa de um outro recurso. O livro físico só precisa ser aberto e explorado. Boa. Como é que você vê hoje a distribuição de livros no Brasil? Como é que você faz na Estrada de Papel? Você está trabalhando só online? Muitas livrarias, infelizmente, nos meses que ficaram fechadas, tiveram que fechar arrear as portas, né? As grandes redes estão com dificuldades financeiras, da cultura, a Saraiva. Como é que você é meio que um herói, né? Quase que o protagonista do Kung Fu que vai desbravando. Vai abrindo tudo. Assim, ó, eu não tenho distribuidora, eu não coloco hoje muitos livros, a maioria dos livros que eu faço hoje eu não boto em livraria, por várias razões. Primeiro, o livro que vai para uma livraria é só mais um, no meio daqueles milhares que tem lá. Nenhum livreiro vai pegar o teu livro e vai fazer propaganda dele, a não ser que ele esteja dentro do livro, eu acho, né? A minha experiência eu estou nessa de publicação de livro desde 82, já escrevi e publiquei mais de 120, então eu mais ou menos eu conheço. Quando eu usei trabalho de distribuidor, eu só me lasquei, em todos os sentidos. Ou a distribuidora não te devolve, ou volta em pedaço, a maioria não vende, porque não sei qual é o problema, se o problema é da recepção, onde eles deixam que tratam mal. Livraria, eu cansei de ver livraria que vendia livro meu e eu fui lá buscar e não tinha mais nem a livraria no endereço, né? E onde é que está e como é que fica? Em grandes redes de livraria, seja livrarias aqui do sul do Brasil ou de outras regiões também, eu não fui feliz com elas. Então, assim, lamento que algumas estejam passando por essa situação. São profissionais, né, que têm o seu espaço, têm a sua história. Os livros, acho que merecem uma boa prateleira, né? Mas o autor nacional, ele vai ser sempre aquele cara que está ou atrás da pilha ou na prateleirinha lá do fundo da loja, onde é muito longe, então a gente já nem vai olhar. Aí eu cheguei à seguinte conclusão: como eu já tinha trabalhado aqueles 100 e poucos livros com a minha editora anterior e agora eu ia começar de novo uma história, eu pensei, eu vou ficar na mesma linha. Como é que funciona hoje? Hoje, a não ser que o livro seja uma história regional, como esses que eu faço, como esse aqui, por exemplo, que conta uma história de Santa Catarina, então eu coloco lá em algumas livrarias de Santa Catarina e da região. Ou esse aqui, então eu faço essa questão de colocar lá para que o público de lá tenha acesso, né? Agora, livros assim de cultura pop e tal e outros que eu estou fazendo, eu faço venda direta pela internet. Não tem uma loja, não tem loja. Manda um e-mail para mim e eu te atendo. Manda uma mensagem através do Facebook e eu te atendo. Funciona muito simples. E aí eu deixei de levar calote. Deposita-se o dinheiro, manda o comprovante, eu mando pelo correio, mando com código de rastreio, e quando chegar lá, tu me avisa, chegou e tal, obrigado. Eu estou fazendo isso com a Era dos Bonsais, assim, sim, por é a melhor né? coisa que a gente faz. Mas aí como é que a gente vai fazer? Meu amigo, tem um troço abençoado na internet chamado Google. Vai lá, meu filho. Vai lá, abre, bota o nome do camarada que estás procurando, do livro. Não tem como não achar hoje em dia. Né? Então, larga de ser malandro, pede para alguém olhar para ti, se é que não gosta disso aqui,
e nos ache, porque é possível. Antes a gente tivesse isso quando eu comecei a trabalhar com E livros você e a trabalha trabalhar com com grandes pesquisa. tiragens, pequenas, médias, 100, 200, 500, 1000? Eu parto de 50 exemplares. Uhum. Então, por exemplo, livros como esse aí do Jornada, livros do Kung Fu, 50, 100, mais que isso, não. Primeiro, a gente lida com um público específico, Uhum. né? Nicho, né? Nicho. É um nicho. Uhum. Então, eu também vou devagar nisso daí. Eu já, na minha editora anterior, eu cheguei a fazer 2.000 exemplares de um livro de 650 páginas. Imagina, eu tive que Nossa. quase que sair de casa para armazenar aquilo, mas eu Uhum. tinha certeza de venda, né? Então, Uhum. valeu o sacrifício. Valeu. Mas hoje eu fico desesperado quando eu vou num lugar, eu visito uma editora e o cara tem 1.000, 2.000 exemplares, 5.000 exemplares. Meu Deus, cara, como é que vai fazer isso aí? Uhum. Como vai fazer, ainda mais nesses tempos aí de pandemia, de restrição, como se Dinheiro falou aí, curto, né? dinheiro curto, livraria que fecha, distribuidora que some, né? Não tem como mais fazer isso. Isso aí é para Monteiro Lobato, lá nos anos 30, aí dava. Saulo, o papo tá muito bom, eu ficaria horas contigo, mas eu sei que você é muito ocupado, não quero abusar. Antes da gente ir para o ping-pong, Tranquilo. eu queria saber se você acha que no Brasil se lê pouco, muito. Não, eu conheço pessoas que leem 4 livros por mês, 2 livros por mês. Uhum, Conheço pessoas que leem 2, 3 livros por ano. Eu entro nessa faixa das pessoas que leem livros que não estão sendo trabalhados por ela, uma média de 2 a 3 livros por ano, é o que eu consigo ler. uhum, Agora, se eu pego na minha mão uma coisa que eu tenho muita vontade de conhecer, eu vou devorar esse livro, talvez em questão de horas, né? uhum, Como muitas vezes acontece. Mas eu acho que ler muito ou ler pouco, às vezes tem a ver com o acesso ao livro. Se eu for me dedicar a ler muito, eu quero bater uma meta de ler um livro por mês, eu vou ter que comprar esse livro por mês. Ao final do ano, eu vou ter uns 600, ah, quase R$ 1.000 de despesa com livro. uhum, Quem é que pode comportar isso hoje? uhum, Né? É irreal. uhum, Então, dentro da realidade da maioria das pessoas, bom seria ter acesso ao livro sem precisar pagar por ele. E onde é que ele está? Nas bibliotecas, biblioteca. Uhum, nas redes, nas iniciativas de leitura grátis. Aqui uhum, em Ponta Grossa, no Paraná, tem o Pega Aí Leitura Grátis, é um projeto extraordinário, eu sou voluntário ali, já uhum, doei uma porção de livros e nunca chega, e é bom que nunca chegue, porque de mandar livro, porque a gente sabe que esses livros estão chegando às pessoas, né? uhum, Então, hoje o Pega Aí está em várias cidades do Paraná uhum. e, inclusive, concorreu ao Jabuti do ano passado Show. e por iniciativa, né, de prática de leitura, estímulo à leitura. Então, assim, é um negócio muito legal, criado pelo professor Idomar e eu acho que esse tipo de iniciativa deve ser mantido, deve ser estimulado. Então, Uhum, tem muitas coisas que influenciam em ler bastante ou não. Eu acho até que leem muito, uhum. considerando a nossa circunstância, a nossa realidade. Contexto, né? Uhum. O contexto em geral, acho que leem bastante, sim. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que se botar um livro na frente dela, enquanto ela não termina, ela não larga, seja lá o que for. Ela lê muito. Uhum, Então, eu não, eu leio aquilo que eu trabalho, né? Eu leio aquilo que eu estou escrevendo, uhum, e aí, quando eu vou para Santa Catarina, que às vezes eu fico lá uma semana, 2 semanas, como tem acontecido, então lá eu procuro ler alguma coisa e totalmente fora daquilo que eu faço, totalmente uhum, fora do meu trabalho, que é para aquela história do exercício mental, né? Para a tua uhum, cabeça entrar em outros planos também. Isso é preciso, é importante que uhum. aconteça isso. É, o que que você faz de hobby que não tem a ver com literatura? Você consegue guardar um tempo para se desligar, fazer atividade? Não sei, esporte? Não, 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 não. Eu não. já joguei futebol até a adolescência, até quase me quebrarem as pernas, que não era bom também. Zagueiro é para se matar, né? Uhum, Outra atividade,
Não, outro hobby, não. O que eu Torce para algum faço time, não? não, já me interessei mais Por eu futebol. me interessava muito pelo Flamengo, mas depois que aconteceu a história A, daqueles garotos a lá, para mim, tragédia. Uhum, pode fechar, não faz diferença nenhuma. uhum, Hoje, um time ainda que me faz ligar a televisão para assistir é o Grêmio de Porto Alegre. Esse uhum, ainda eu acompanho um pouco. Mas televisão, para mim, é, é o seguinte: quando em 2011, quando eu estava praticamente para fechar a editora, eu fui morar, tinha me divorciado e fui morar numa casa, fui morar sozinho um tempo numa casa, fiquei lá meio ano. É a primeira coisa que eu fiz, já fazia também meio ano antes, quando eu ainda morava em outro lugar. Então, no espaço de um ano, durante esse ano de 2011, 10 para 11, eu fiz o seguinte: desliguei a TV, desliguei a antena da TV, porque eu sempre trabalhei com muito barulho, televisão, rádio, que tivesse, eu sempre trabalhei com barulho. Mas aí eu desliguei a antena da TV e passei só a assistir filmes e coisas que me interessassem, né? Nem canal por assinatura, coisa nenhuma. Eliminei. uhum, Então, eu deixei de assistir, por isso que eu não sinto falta, de noticiário, né? Porque ligou, é desgraça, morreu não sei quanto, mataram não sei uhum, quanto. Agora, então, meu Deus do céu, se tu tem canal de televisão e programa, se tu tirar o noticiário, que é só pandemia, desgraça e política, sobra o boa noite e o até amanhã. O resto não tem nada que se aproveite no meio, né? uhum, Infelizmente, está assim. E tem muito repórter, que também não é culpado por causa disso, tem muito repórter pego a laço para fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Tem uhum, aquela superficialidade, um homem não sei quantos anos, quem é o cara, pô? Quem é o homem que está lá na uhum, história? Né? Não responde nem o lead. Então, uhum, hoje, é assim, ó, deve ser uma desgraça fazer um trabalho de jornalismo e, ao mesmo tempo, deve ser uma beleza, porque eu posso dizer qualquer coisa, porque eu não posso falar uhum, o que é para falar, né? Então, uhum. tudo tem dois lados, assim. Mas eu eliminei. Então, o meu hobby, se o meu trabalho é escrever, meu hobby é ler, então, né? Assistir filmes, pode Todo ser. ano você revê os filmes do Assistir. planeta ou não? Você tem uma periodicidade de revisitar os filmes, a série? Cada vez que uma dúvida surge, aí eu vou lá e assisto de novo. E como é que é o teu olhar para o filme? Você consegue se descolar do olhar de fã e ter aquele olhar mais crítico ou não? Ah, tá, boa pergunta. Eu só assisti o Planeta dos Macacos como espectador uma vez. Só uma vez. Em 1975, quando eu assisti, fiquei dizendo, mas como é que fizeram isso? Que eu Uhum, quis saber. Todas as outras vezes, e foram, bota aí, centenas ou milhares de vezes que eu assisti depois, foi como pesquisador. uhum, Então, eu assisto o Planeta dos Macacos para ficar olhando assim, o que eu ainda não enxerguei ali. tá. Só assim. E os outros filmes, eu não sou um bom espectador, porque quando eu vou assistir os demais filmes na TV ou série e tal, eu já começo a dizer para a Janine, ó, tá vendo? Está repetindo quase a mesma cena de antes, a mesma reação de antes, a mesma situação de antes. Aí eu começo a olhar o filme como alguém que estuda um filme, né? Ou É, uma bem por série de televisão. aí, conheço Fica bem. meio chato, fica meio chato. Mas aí isso me deixa mais seletivo, assim. Então não é tudo que eu vejo, Uhum. não, não é tudo. E da aula, nunca esteve assim, você não pretende passar esse conhecimento literário todo de edição, não sei, alguma. Eu tive um convite, de certa maneira eu vou começar a realizar esse sonho aí. Uhum, Veio do Sena 1 do, do Rio Grande do Sul. Eu recebi um convite para dar um curso sobre Planeta dos Macacos. bom, Então, está para acontecer isso agora, no mês de março, final de março. uhum, Então, isso vai ser divulgado, depois eu consigo também te mandar a informação, uhum, mas é que já me cobraram isso, pô, faz live, faz isso, faz aquilo, faz curso e tal, mas eu tenho muita coisa para fazer, né? uhum, Então ainda não me permiti. Mas eu gosto, por exemplo, da palestra, do bate-papo, da uhum. conversa sobre isso, como a gente está fazendo aqui. Mas faria sim,
Faria perfeitamente. Tendo Legal. convite. Para finalizar, antes do ping-pong, o filme do Tim Burton e a última trilogia, o que você acha deles? O Tim Burton eu pulo. Se for falar sinceramente o que eu acho do filme do Tim Burton e o que eu acho da carreira dele e o que eu acho de certos outros filmes também, que já me perguntaram, a gente vai ter que desligar. Tá. Não, o Tim Burton, para mim, foi o seguinte, ó, primeiro ele botou 3 roteiristas, que é um crime, né? Botou 3 caras trabalhando uma história que ele não sabia como ele ia terminar. Ninguém sabia. O filme do Tim Burton, no meu entender, ele é avanço zero, é retrocesso 100% na questão maquiagem. Muito mais complicada para ser aplicada, péssimo resultado, porque aquilo ali é uma caricatura de um macaco, enquanto que o trabalho do John Chambers foi uma coisa totalmente nova, inventiva, criativa em cima da face de um macaco. Ele criou a face de um macaco evoluído. Aliás, eu tenho uma aqui para te mostrar. Ia pedir também. Isso aqui, ó. Foi isso aqui que o John Chambers criou. Né? Então, aqui ele usou a musculatura do rosto do ator para fazer a criação dele. Essa aqui foi o que eu usei lá na Califórnia em 99. Então, veja, o maquiador, eu esperava muito mais do maquiador do Planeta dos Macacos de 2001, do Tim Burton. Esse cara ganhou meia dúzia de Oscar já. Eu achei que ele ia criar uma coisa sensacional. Eu não vi avanço. Achei a história fraquíssima, confusa. Parece que a gente está assistindo 2001 e não o Planeta dos Macacos. Outra coisa a única coisa boa, vamos lá, tem que ter uma coisa boa, né? A única coisa boa desse filme foi ele colocar na tela do cinema a última cena, embora modificada, o ambiente é outro, a última cena do livro do Pierre Boulle, quando o astronauta volta para casa há 800 anos no futuro e ele dá de cara com Paris dominada pelos macacos. Isso é o livro do Pierre Boulle. E aí, então, eu pude ver mais ou menos. Achei bacana. Isso aí, só. O resto, eu não gostei de nada, sou sincero. Os filmes novos, o problema dos filmes novos é o tempo necessário para que eles transformem um truque numa coisa que possa ser enxergada, né? Que é a atuação. Os atores são sensacionais. Eu acho que são atores incríveis, fantásticos, muito melhores do que os atores que nós vimos no filme de 2001. Com licença para o Charlton Heston, mas aqui o papel que ele fez também foi fim da picada, né? Mas eu gosto dessa série nova, até certo ponto, porque tem muita fantasia e, assim, eu acho que esse último filme, Planeta dos Macacos, A Guerra, eu achei fraquíssimo, muito fraco. Veja o seguinte, tem uma cena ali, porque como eu sou chato com esse negócio de cinema, de procurar saber como é que tudo foi feito, tu pega um exército de humanos e coloca de frente a frente com um exército que seria de mutante ou de macaco, sei lá, e aí eles vão se confrontar. Qual é a minha expectativa como alguém que está assistindo o filme? Pô, vai fechar o pau, vai ser um negócio épico e tal. Não, a terra treme, desaba uma avalanche de neve, mata todo mundo. Putz! Então, onde é que esses caras estão com a cabeça? Eles não têm um personagem consistente fora o Caesar. Não tem. Não existe. Então, assim, é muito dinheiro, é muito trabalho, muito empenho para fazer um negócio fraquíssimo. Fraquíssimo. E muito enrolado também. Para que tu vai usar 2 horas para contar a história do segundo filme? Corta isso, faz uma coisa mais dinâmica, faz um negócio mais atraente. Ótimo, deu milhões, né? Deu milhões de faturamento, claro. E o Matt Reeves virou um dos diretores do momento, né? Tá fazendo Batman. Exatamente. Muito fraco. Eu ainda sou a favor da série clássica, que pode ter as suas imperfeições, como tem, que eu já sei também quais são. A maioria do público também já manjou, mas eles são muito mais consistentes e tinham atores de alto nível na época trabalhando nesses filmes também, então... E tem um filme novo em estágios...
né? Tem. Uhum. Muito segredo também, né? Essa Uhum. história agora em função de pandemia e tal. Uhum. Mas o negócio daqui para frente, ou desde 2001 para cá, é faturar, né? É grana. Uhum. Porque assim, eles não têm uma história, uma boa história para contar. Tem um Uhum. bom personagem, mas com histórias mal contadas. É assim que eu vejo. Uhum. Depois tu não pode comparar os roteiristas de hoje em dia com um cara chamado Rod Serling, ou Uhum. Paul Dehn, ou Michael Wilson. Eles são caras que eles viveram um tempo que hoje em dia ninguém tem noção de que época foi aquela, de como é que era viver naqueles tempos, como é que era ser roteirista nos anos 60, Uhum. 50, 60, 70. Era outra vida, né? Era outro planeta. Uhum. E hoje em dia, qual é a vivência que o cara tem? Nasceu e se criou num apartamento a vida inteira, ele não conhece nem o vizinho da porta do lado. Que Uhum. vivência que ele tem para escrever um trabalho que necessita, que Uhum. exige tanta profundidade? Sim. Não tem, não tem. Mas nós temos hoje um ator que lembra muito o McDowell e que eu considero muito bom, que é esse Andy Serkis, que Uhum. fez pelo menos o Caesar. Agora não sei o que vai dar, porque o Vai ser o Caesar não está mordomo dando. Alfred, né? Nesse filme do Batman, do Matt Reeves aí. O Alfred. Exatamente. Exatamente. Mas é muito bom. Próximos projetos, você já falou de alguns aqui. Tem alguns projetos Isso. biográficos teus aí também, não? Como é que... Aham. Fala pra gente aí, resumindo, pra gente pro ping-pong. O que que tem Para pela... esse ano, até dezembro, tem esse que eu já falei, que é do Shazam Xerife e Companhia, chama-se Camicleta, Manual do Proprietário. Uhum. Vai ter o livro do Brian Pendriss, que está em fase final de tradução, A Uhum. Lenda do Planeta dos Macacos, ou Como Hollywood Virou Darwin de Cabeça para Baixo. Tem um livro que vai ser publicado, só não vou lembrar agora o nome da autora para te dizer, mas é um livro sobre Gene é um Gênio, Uhum. a série, um livro básico, muito interessante, muito bem escrito. Uhum. Tem um livro que vai contar a história da literatura e dos autores, basicamente das publicações dos autores de Brusque, chamado O Voo da Ema. Por que Uhum. o Voo da Ema? Porque uma pessoa que mora numa cidade pequena, como Brusque, que hoje tem 100 mil habitantes, um pouquinho Uhum. mais, que consegue lançar um livro e consegue fazer com que esse livro fique em pé, como sugeriu o Sacchetti, é Uhum. uma ema que alçou o voo, embora a ema não voe, mas nesse caso é um feito épico, Uhum. inusitado. Então, Uhum. o voo da ema, a, a produção literária é em Brusque de 1860 até 2020. Esse Uhum. aí é o livro. Vai Sensacional. ter mais também uma segunda edição, revista e bastante ampliada do livro Estrada de Papel, que Uhum. é o livro que conta a minha história, que a Janine escreveu, usando trechos das minhas obras e tal, né, como exemplo. Que mais? Tem um Vai documentário sobre a Estrada de Papel, não tem? Que estava tem, sendo... tem um documentário sobre Estrada de Papel que está sendo Uhum. produzido pela Griot Filmes, que é a mesma com quem eu fiz o Dirigível. E o Estrada de Papel é um Que virá para o curta-metragem. Santos Film Fest, hein, pessoal? Filme do dirigível esse ano, se tudo Que der bom, certo, vira. tomara. Tomara, vamos ajustar isso aí. O Estrada Tá. de Papel está sendo finalizado agora, ele conta a minha história, né? Uhum. Foi uma iniciativa deles, do, do Alessandro Vieira e do Carlos Alexandre Martins, que são meus parceiros lá, e eles classificaram pela lei Aldir Blanc. Uhum. Então, foi agora, né? Eu voltei de Santa Catarina na semana passada, a minha participação encerrou, agora tem mais alguns entrevistados, e meados de março, se Deus quiser, esse filme vai estar no cinema. Uhum. Vai começar por Brusque, depois vai para a internet, e com a publicação do livro Estrada de Papel, mais para o final do ano, eu vou, com a parceria com eles, os realizadores da Griot, eu vou anexar esse DVD ao livro. Então, ele Uhum. vai ser parte do livro. Vai ter um QR Code, mas também vai ter a cópia física, Show. porque nem todo mundo tem acesso a equipamento para assistir, né? Via Uhum. QR Code. Então, Legal. basicamente é isso. Mas tem outros livros, só que esses outros livros ainda dependem de confirmação de publicação. Mas Uhum. nesse momento, eu estou trabalhando em 4 textos, simultaneamente, Show. né? Como eu te falei. Uhum. A média de Sensacional. publicação por ano, que não é assim regra, não é lei,
mas a média de publicação por ano é de 4 a 6 ou de 4 a 8 livros, depende do ano, depende das circunstâncias. Mas veja, se não tivesse havido a pandemia, se vários projetos de livro não tivessem sido atrasados ou freados do ano passado para cá, esse dezembro desse ano eu teria 150 livros publicados. Só que eu não busco recorde, né? Os livros eles foram acontecendo, foram sendo publicados. Eu quero publicar 500 livros. Não, eu fui publicando, fui fazendo, e os livros foram saindo. Então, chegou essa marca extraordinária de 100 livros, e agora alguns caras dizem assim, quando é que vai sair o 200? Isso não sei. Eu não tenho Você essa chegou a meta. ganhar um prêmio quando publicou o 40º, né? Que foi um recorde na época. Você ganhou um prêmio já de número de recorde de publicações, não ganhou? Quando eu publiquei o livro 40, eu recebi da Academia de Letras de Balneário Camboriú, da qual eu fiz parte, agora estou afastado, porque eu vim morar para o Paraná. Eles me deram uma placa em homenagem pelo livro 40. Depois, a Câmara Municipal de Vereadores, ali de Brusque, e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina reconheceram o lançamento do Estrada de Papel, o livro 100. Então, foram homenagens muito bonitas, bem bacanas, assim, que eu recebi. Eu sou muito grato, porque eu não sou um autor assim que persegue prêmio, que se inscreve muito em concurso. Eu faço meu trabalho, publico meu trabalho e está tudo bem. E uma das razões que me levou a sair da academia de Balneário, pedir para sair, primeiro porque eu já não tinha tempo de participar das reuniões. E se eu entro num negócio, ou uma academia, ou um instituto, ou sei lá o quê, eu gosto de participar. Se eu não consigo participar, como dizia meu avô, pego meu chapéu e sigo. Né? Não adianta, porque eu não consigo me realizar, não consigo satisfazer quem está junto, né, na história, e ao invés de eu ajudar, eu atrapalho. Então, eu saio. Você falou que não busca recorde, mas você tem ideia se é o autor hoje vivo no Brasil com o maior número de livros publicados? Não, acho que não. Não. Vivo, talvez. Vivo. Talvez. Mas alguém falou para mim, eu não lembro agora qual foi o autor brasileiro, mas a pessoa fez uma comparação. O cara disse, nossa, já publicou mais do que o fulano de tal, o Câmara Cascudo, não sei, é um desses caras aí, muito antigos. Eu nunca pesquisei isso, mas eu sei de um autor, que eu não vou saber o nome dele, na décadas de 70, 80, mais ou menos até 80, ele era um médico e ele parou de exercer medicina, não sei te dizer qual era a especialização dele, eu acho que ele morava em São Paulo, e ele tinha 900 livros publicados, porque ele escrevia inclusive aquelas historinhas de faroeste, que se vendia muito, livrinho de bolso. Livro de bolso, meu pai trocava em banca. Isso, editora Monterrey, editora não sei o quê. Então, ele publicou, imagine, até quando eu vi essa notícia, no começo dos anos 90, ele tinha 900 livros publicados. Tem um escritor espanhol famoso que publicava muito livro de bolso, vendeu milhões, eu esqueci o nome agora, mas era publicado no Brasil também. Mas enfim. Mas aí só existe uma maneira. Eu acho que é possível de fazer isso. É possível. Porque, veja, um autor de telenovela, um exemplo, ele escreve em média de 30 a 50 páginas por capítulo, ou seja, por dia. Ele tem que produzir. Hoje, eles só conseguem isso fazendo parcerias, buscando pesquisadores e autores parceiros que escrevam determinadas cenas de personagem. Né? Mas, se for fazer as contas, uma novela tem, em média, hoje, no mínimo 120 capítulos, cada um deles tem de 30 a 50 páginas. Quantos livros tem aí? Tem 120 livros, né? Teoricamente. Porque eu posso ilustrar um livro de 40 páginas e fazer dele um livro de 100, sendo que no Brasil um livro de 48 páginas é considerado livro. Menos que isso, não. Existe um padrão, né? Uma norma. Ele se enquadra. 48 páginas tem, então vai ISBN, é livro.
Mas assim, daria, se eu tivesse uma oportunidade lá no começo de chegar uma editora e dizer assim para mim, escreva exclusivamente o que quiser, e aí eu teria produzido talvez 300 livros até hoje, e não 100, né? Mas não era meta. Eu acho que também não, isso daí não te deixa uma vida, né? Não te deixa viver a tua vida também, porque passar o dia inteiro em função e com metas, com tantos livros, isso e aquilo, não. Hoje, eu publico, por exemplo, hoje em dia, em relação a 2008, eu publico pouquíssimo. Por quê? Porque em 2008 eu publiquei 17 livros, no mesmo ano. Porque eram livros que estavam lá esperando oportunidade e eu tive a aprovação de projeto literário, né? De lei de incentivo à cultura. Aí eu publiquei 5, 6 de uma vez só, por aquele projeto, né? Então, isso facilitou bastante. Mas se tivesse uma editora hoje que dissesse assim, nós encomendamos uma coleção sobre seriados de televisão. Ok, começo já. Começo já. E só me dá a direção, né? Só me dá a direção. Para onde é que a gente vai, que tipo de tema que tem, o que gostaria, não precisa ser Planeta dos Macacos, pode ser outra coisa. E eu gosto, porque o meu negócio é o seguinte, meu negócio é pesquisa e curiosidade. Como é que se fez isso? Né? Making of é o que eu mais gosto de trabalhar. Show. Sempre gostei. Sensacional. Saulo, tá na hora do ping-pong. Vamos lá. Tá, estilo Maria Gabriela, eu falo uma palavra, faço uma pergunta, responde assim, de bate-pronto. Eu vou perguntar filme, série, mas a gente vai fugir de Planeta dos Macacos e Shazam, Xerife e companhia, porque daí não vale, né? Você já deixou claro que são suas paixões. Então, eu queria saber um filme que te marcou. Você me lembrar o título agora. Um filme do Clint Eastwood. Mula. A Mula. A Mula, é mais recente. É mais recente. Um filme brasileiro? Com Fernanda Montenegro, aquele de estrada. Central do Brasil? Central do Brasil. Tá. Eu acho sensacional, eu adoro filme de estrada. Um diretor de cinema? Eu vou ficar com o Franklin Schaffner, pelo conjunto da obra. Não só Planeta dos Macacos, Patton, Papillon. Um ator? Se for Planeta dos Macacos, Rod McDowall. Se não for, Clint Eastwood. Eu acho ele excelente. Eu também sou fã do Clint. Uma atriz? Kim Hunter fez a Doutora Zira. E uma atriz brasileira, eu acho, de grande padrão, a Fernanda Montenegro. Tá. Um livro que te influenciou, do livro de cabeça? Tem. Esse livro me influenciou, me ajudou a definir como eu escreveria esses meus. É um livro do Mel Gibson chamado Não Diga Nada Antes de Eu Terminar, que é a biografia do Daryl Francis Zanuck, que foi o grande chefão da Fox durante 30 anos. Tem um livro que é Como Fazer Seu Filme, mas acho que também fala um pouco dele no Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Mudou Hollywood. Dois livros, um grande filme, Jogo e Poder em Hollywood, fala bastante dele, né? Isso mesmo. Muito bom. Agora eu perguntei, foi um autor. Me fala um autor. Pode ser autora? Pode. Eu ia perguntar um autor e uma autora, vai. A autora que parece que é autor, Taylor Caldwell. Tá. É fantástica essa autora, já faleceu há muitos anos. Você também escreve para teatro alguma peça, algum espetáculo que te marcou? Eu assisti uma peça que eu adorei ver e com um ator incrível, que é o Diogo Vilela, Solidão, a Comédia. Tá. Monólogo.
uma banda, um artista da música, tem algum que... Da música, eu gosto de um que tanto ele é compositor como ele é intérprete, é Renato Teixeira. Oh, Renato Teixeira. Pelo conjunto da obra, pela mensagem Uhum. que ele passa, ele é extraordinário. Eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Uhum. Um, um disco? Não, não tenho preferência. Música? Música que fale ao coração, seja lá qual for. Ah, quadrinho, você gosta de ler? Você tem o costume, não, de história em quadrinho? Raramente. Raramente? Quadrinhos, raramente eu leio. Já li mais na infância e adolescência, mas atualmente não. Tá. Ser escritor é? Perseverar. Muito. Tá. Todos os dias. O que é a arte? Para o Saulo Adame, a arte não é uma válvula de escape, é um ponto de equilíbrio. Tá. Saulo por Saulo? É um cara bom, é esforçado, esforçado, teimoso, às vezes furioso com algumas coisas, mas se eu não fosse eu acho que eu gostaria de ter sido. Uhum. Sensacional. Fica à vontade para deixar um recado livre aí para quem está acompanhando a gente. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, poder te conhecer, conversar contigo e, através de ti, conversar com tanta gente e ser ouvido por tantas pessoas. Obrigado para as pessoas que mandaram as perguntas. Uhum. E eu gostaria de deixar aqui o meu abraço, o meu estímulo para as pessoas que escrevem ou não, que costumam ler com frequência ou não, que cuidem-se dos seus próximos e dos seus distantes também, que a gente vive hoje um momento muito delicado na história da humanidade, né? E isso precisa ser considerado, precisa ser muito bem cuidado no dia a dia da gente. Eu, esse ano e do ano passado para cá, perdi muitos amigos que esta praga levou, né? Mas, ao mesmo tempo, foi, eu acho que, uma oportunidade para todo mundo, diante do que está acontecendo, que aconteceu e ainda acontece, né? De uma revisão de tudo, de se olhar para dentro. Principalmente hoje, não talvez fazer tantas metas, mas principalmente olhar para dentro e se perguntar o que eu não quero mais para mim. É a chance do recomeço. Eu encarei assim, desde o início. Não posso mais sair? Ok, não saio, fico em casa. Eu não posso mais ter contato com não sei quem? Ok, não. No filme não vai sair? Não, não vai sair. O livro não vai ser publicado? Não, não vai. A gráfica fechou? Ok. Mas eu preciso estar bem para que, quando tudo voltar ao normal, eu possa retomar de onde eu parei, ou tendo parado ou não. Legal, gente. Saulo Adame, dispensa apresentações, só finalizando Legal. de novo o merchan aqui Legal. nessa câmera aqui, peraí, aqui, assim. Os dois com Legal. Paulo Teres. Eu estou pondo os links aqui, tá? Também o auto merchan aqui dos meus livros, para quem Isso é legal. quiser. Tá bom? Obrigadão, Saulo. Um abração. Obrigado, Obrigado para Felipe. quem acompanha a gente. Beijo para todo mundo. Tudo de Valeu. bom para vocês todos. Muito obrigado pela Valeu. oportunidade. Tchau, tchau.